A lei sobre a destruição da independência do Escritório Nacional Anticorrupção e da Procuradoria Especializada Anticorrupção da Ucrânia, que o presidente Volodymyr Zelensky assinou na noite de terça-feira, deu um golpe crítico no processo de integração europeia da Ucrânia. Na União Europeia, ainda não publicamente, mas já afirmam que chegou a hora de começar a considerar a adesão da Moldávia e da Ucrânia à União Europeia separadamente, pois as chances da Ucrânia diminuíram bastante. E se antes todos culpavam o bloqueio da entrada da Ucrânia na União Europeia ao primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e ele realmente bloqueava, agora foi o próprio governo ucraniano que tomou medidas que podem parar definitivamente o movimento da Ucrânia em direção à União Europeia. Bruxelas tentou evitar isso até o último momento, e como se sabe, a comissária europeia Marta Koss ligou pessoalmente para o banco e alertou sobre as consequências de tirar a independência da NABU e da SAP. Mas em Kiev afirmaram que o verdadeiro problema não é esse, e sim o fato das negociações sobre a entrada da Ucrânia na União Europeia não estarem acontecendo. Esse é o veto da Hungria. Mas a ironia é que justamente nos últimos dias, a União Europeia finalmente encontrou uma maneira de contornar esse veto da Hungria e propôs à Ucrânia os passos necessários. Mas por algum motivo, Kiev recusou essa proposta e decidiu interromper a reforma anticorrupção. Agora, hoje, Zelensky garante que vai preparar um projeto de lei presidencial que supostamente vai devolver a independência aos órgãos anticorrupção. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 23 de julho no calendário. Vocês sabem que eu comento a política interna da Ucrânia muito raramente. Mas vamos discutir esse tema com vocês de uma forma um pouco diferente, porque ele está diretamente relacionado à política externa da Ucrânia e ao nosso rumo europeu. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal, deixem um like, escrevam qualquer comentário e não se esqueçam de se inscrever no meu canal do Telegram. O link para ele está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato pelo seu apoio. Então, Hoje, a publicação Pravda Europeia lançou um grande material sobre como a perda de independência do NABU e da SAP influenciou a decisão da União Europeia de adiar a entrada da Ucrânia na União Europeia. Não vou me aprofundar nas decisões internas da equipe de Zelensky, mas vou me concentrar nas consequências externas para a Ucrânia. Então, por muito tempo, a União Europeia não conseguiu desbloquear todos os clusters para iniciar as negociações reais sobre a entrada da Ucrânia na União Europeia devido ao bloqueio dessa decisão pelo primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. E agora, nos últimos dias, a União Europeia finalmente encontrou uma maneira de contornar esse veto do Orbán. Foi até marcada a data de abertura do primeiro grupo dessas negociações. Sim, eles queriam apenas excluir Viktor Orbán. E em 18 de julho deveria ter ocorrido uma reunião histórica para a Ucrânia da Comissão Europeia. Mas algo na Ucrânia de repente deu errado. O presidente da Ucrânia decidiu repentinamente reorganizar o governo, mudando a equipe que lidava com as questões de integração europeia. E agora muitos estão quebrando a cabeça tentando entender o que está acontecendo. Segundo a Europravda, no final de 2024, Bruxelas e várias capitais europeias afirmavam abertamente que a meta era abrir todos os 6 clusters das negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia até o fim de 2025. Na verdade, essa é uma velocidade totalmente sem precedentes para a burocracia europeia, algo que não aconteceu com nenhum outro país nas últimas décadas. E mesmo antes da chamada grande ampliação da União Europeia em 2004, essa velocidade também não foi observada. Há meio ano, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, começou a repetir esse compromisso publicamente. Até o final do ano, abriremos todos os clusters e as negociações começarão. Na primavera, essa promessa foi quebrada. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, começou a bloquear o avanço da Ucrânia para a União Europeia, usando isso como base de sua campanha eleitoral. Na Comissão Europeia, perceberam que o problema é muito real e que, por enquanto, não há maneiras de contorná-lo. Em Bruxelas, começaram até a falar sobre separar o par Ucrânia-Moldávia, para, como dizem, não manter Chisinau como refém do veto húngaro. E, teoricamente, aceitar a Moldávia primeiro na União Europeia e a Ucrânia quando conseguirem contornar esse veto. Mas nas últimas semanas algo mudou e a União Europeia voltou a declarar que abrirá todos os clusters para a Ucrânia até o final de 2025. O primeiro a falar sobre isso nos bastidores da cúpula da OTAN em Haia foi o presidente lituano Gitanas Nausėda.
Depois, a Comissão Europeia também começou a falar sobre isso, em particular Ursula von der Leyen e a comissária responsável Marta Koss. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Olga Stefanishyna, também abordou o assunto. E, como ficou claro, a Comissão Europeia realmente criou um plano para contornar o veto de Viktor Orbán. A questão é que a Dinamarca propôs um plano genial, não realizar votação sobre essa questão de forma alguma. Ou seja, a presidência recorre à Comissão Europeia, faz referência à posição da própria Comissão Europeia e à decisão da cúpula de junho de que a Ucrânia cumpriu todos os critérios necessários. Portanto, pode-se começar as negociações. A Comissão Europeia anuncia o início das negociações com a Ucrânia, como se todas as formalidades já tivessem sido cumpridas. Consequentemente, por que se reunir novamente e votar essa decisão? Ou seja, não há votação, não há veto de Viktor Orbán. Dizem que a votação ainda será necessária, é claro, mas muito mais tarde, quando a questão da adesão definitiva da Ucrânia à União Europeia for levantada. Além disso, como escreve a Europrávida, Orbán muito provavelmente vai processar a Comissão Europeia por essa decisão, por ter sido deixado de lado, e provavelmente até vai ganhar na Suprema Corte da União Europeia. Mas a decisão do tribunal sobre essas questões geralmente demora pelo menos uns 3 anos. Mas todos esperam que até lá a situação seja completamente diferente, e basicamente em 3 anos, talvez Orbán nem esteja mais no poder. Em resumo, a moral da história é que a Comissão Europeia decidiu correr o risco só para finalmente começar as negociações reais sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia. Resumindo, o presidente Zelensky discutiu esse esquema com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e com a liderança da União Europeia na cúpula da OTAN em Haia em junho. Depois, no dia 3 de julho, Zelensky, como vocês sabem, vai à Dinamarca em uma visita oficial separada para discutir novamente esse mesmo esquema com o governo dinamarquês. Porque é a Dinamarca que está iniciando esse esquema na Comissão Europeia. E no final, a decisão final em nível da União Europeia é tomada em Roma no dia 10 de julho. Na União Europeia dão a entender que no dia 18 de julho a decisão será finalmente tomada. Então Zelensky sabia sobre essa oportunidade única desde o final de junho e participou pessoalmente do acordo para sua implementação. De repente, eventos estranhos começam a ocorrer dentro da Ucrânia. Primeiro, o governo cometeu uma grave violação da lei sobre o Escritório de Segurança Econômica e rejeitou o candidato selecionado em um concurso transparente com o apoio da União Europeia e votos de especialistas internacionais. Depois, o governo decide remover do cargo a vice-primeira-ministra para a integração europeia, Stefanishyna, embora ela tenha liderado todo esse processo de integração europeia durante todo esse tempo. Ela é retirada e substituída por outras pessoas. E o que faz nesse contexto a Dinamarca, que lembro deveria ter iniciado esse esquema? Início das negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Ignorando o veto de Viktor Orbán, a Dinamarca simplesmente pega e retira seu próprio esquema sobre o início das negociações com a Ucrânia para a adesão à União Europeia. E aqui está o acorde final, o ataque ao NABU e ao SAP. Agora, na União Europeia, não escondem mais sua irritação. Como escreve a Europávida, a comissária europeia Marta Koss ligou para o novo vice-primeiro-ministro da Ucrânia para a integração europeia, Taras Kachka, e disse que a lei assinada por Zelensky não apenas impede a independência do NABU e do SAP, e também contradiz diretamente os compromissos definidos nos roteiros sobre os quais Kiev e Bruxelas concordaram no âmbito da preparação para as negociações. Segundo Koss, a União Europeia também considera a adoção dessa lei como um retrocesso no cumprimento das 7 recomendações da Comissão Europeia, que eram condição para o status de candidato da Ucrânia. E quando a União Europeia começa a falar em retrocesso nas reformas de candidatura, isso é um sinal muito ruim, que termina com uma pausa nas negociações. Um exemplo claro disso é a Geórgia. Na Geórgia, foi dito que todas as negociações estão suspensas, com possibilidade de retomada no futuro. Todo o movimento da Geórgia em direção à União Europeia está suspenso, pois o país violou as reformas exigidas para o status de candidato. Ou seja, não funciona assim. Você, como candidato, faz algumas reformas, passa para a próxima etapa e, como se fosse possível, pode cancelar aquelas reformas que foram feitas antes. Não funciona assim. Você cumpriu 7 recomendações como candidato à adesão à União Europeia. Depois iniciam-se as negociações e não é possível cancelar nada. E aí no Conselho Europeu dizem que houve uma violação.
Além disso, a Verdade Europeia, citando suas fontes em Bruxelas, escreve que, para os europeus que participaram, ficou a impressão de que a questão da adesão não é mais uma prioridade para a Ucrânia. Mas já surgiram sinais de riscos financeiros para a Ucrânia por causa dessa lei que Zelensky assinou. Na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da União Europeia, alertaram o banco, ou seja, o gabinete do presidente da Ucrânia, sobre as consequências para os investimentos em defesa e para os investimentos na reconstrução da Ucrânia, devido ao ataque ao NABU e ao SAP. Os funcionários europeus também lembram Kiev sobre o déficit orçamentário que a Ucrânia precisa cobrir devido aos empréstimos. Mas na União Europeia dizem diretamente: vocês têm certeza de que alguém vai querer dar dinheiro a um país onde tiraram a independência dos órgãos anticorrupção? E já está claro que, em relação à Moldávia, quase certamente ficaremos para trás na questão da adesão à União Europeia. Por causa das ações do gabinete do presidente, o chamado desacoplamento está se tornando praticamente inevitável. Isso significa separar a Moldávia da Ucrânia no processo de adesão e iniciar as negociações de adesão com Chisinau, enquanto o diálogo com a Ucrânia permanecerá congelado. Moldávia e Ucrânia, antes do mesmo pacote, serão separadas agora. E nessa situação, hoje, dia 23 de julho, Zelensky declara que está preparando um projeto de lei presidencial super especial sobre a verdadeira independência da NABU e da SAP, que agora não terão mais influência russa. Até agora não explicaram qual influência era essa. Aqui vou colocar reticências. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. É isso. Se cuidem, até mais.